vamos gravar hoje a nossa live de como o corpo expressa as nossas emoções. Então, vamos começar já com o conteúdo. Então, Sônia, vamos expressar um pouquinho toda essa questão dos nossos traços de caráter. Então, para quem não conhece, uma breve explanação aqui. William Reich estudou, discípulo de Freud, estudou sobre como o nosso corpo expressava emoções e encontrou uma expressão muito comum de chamadas couraças em nosso corpo. Couraças são como se fossem contrações involuntárias que foram sendo consolidadas desde o nosso momento da concepção até a formação da nossa primeira infância, até por volta de 6, 7 anos de idade. E quando não temos o conhecimento de como elaborar, processar a formação dessas couraças, elas nos acompanham vida afora e acabam restringindo a expressão de todas as nossas potencialidades. Então, nós vamos falar hoje sobre 5 traços de caráter principais que advêm destas couraças. São como cintas que reprimem, que prendem, né? Tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Então, eu vou mencionar um pouco, e a Sônia também vai complementar com o conhecimento que ela tem, que ela já adquiriu ao longo desses anos de estudos sobre o ser humano. Então, o primeiro traço de caráter que se formou, normalmente intraútero, momento da concepção, até o início ali da fase da amamentação pós-parto, é um momento em que aquele novo ser percebeu que o ambiente não era muito propício, ou porque a mãe teve uma gestação muito complicada, faltou algum tipo de nutriente, ou as emoções que a mãe sentia faziam aquele útero se comprimir constantemente e causava desconforto físico naquela criança, naquele bebê, fazendo com que tamanha constância de sensações ruins fizesse com que ele percebesse em dado momento que vou me desconectar das sensações do meu corpo e vou focar apenas nas minhas percepções intelectuais. Então, aquela criança, para não sentir dor, ela criava toda uma percepção mais aguçada do intelecto, mesmo que o intelecto ainda bem rudimentar no serzinho em formação intraútero, mas sentiu que meu corpo vivencia algo desagradável, preciso me desligar dele. Tudo que acontece do pescoço para baixo precisa ser aliviado, atenuado ou retirado. Então, Sônia, te peço agora para trazer a sua visão, a sua compreensão sobre esse primeiro traço de caráter, o esquizoide. Aquele corpo magrinho, aquela cabeça maior, os olhos mais esbugalhados, a famosa visão da pessoa intelectual. Conte um pouco para nós, Sônia. Sim. Eu acho que seria relevante primeiro falar que as couraças que geram os traços de caráter são 7 e geram 5 traços de caráter que são não só formas de o corpo se comportar na vida, mas formas de sentir a vida, formas de agir na vida e formas de pensar e perceber a vida com o intelecto. Então é algo que é bem complexo. Nós temos os 5, porque nós passamos por todas as fases, não é? Do zero ao momento da concepção até aos 5 anos, e isto não é uma ciência exata, é como se fosse uma palete cheia de cores, não é? E que nós somos uma tela pintada de uma forma única com estes 5 traços e estas 7 couraças. Então, algumas vão agir mais na forma de agir, não é? No corpo, outras vão ser mais proeminentes na forma de sentir e outras vão ser mais proeminentes na forma de pensar. Então, isto é, a gente vai percebendo cada traço, conhecendo a fundo cada pessoa, não é um diagnóstico que a gente possa fazer assim numa Não é live, algo não é? cristalizado, né, Sônia? Não é uma pontificação. Não, Essa pessoa, ela é só isso. Não, ela tem não. características daquele traço. É, exatamente, exatamente. E é interessante também ancorar bastante a experiência da formação dos traços de caráter com a formação do sistema nervoso humano, não é? Então nós estamos aqui a falar muito de corpo. O sistema nervoso humano, ele forma-se, começa-se a formar no ventre da mãe durante a gravidez, mas vai até aos 5, 6, 7 anos.
Então nós vimos muito precoces ao mundo. E porquê é que nós vimos muito precoces? Por causa do nosso cérebro grande. Então, em algum momento a natureza disse: bom, este Homo sapiens não dá para maturar mais. Para ele passar e nascer com este cérebro, ele tem que maturar o resto do tempo cá fora, não é? Então, estas couraças, estes e os traços de caráter, eles estão muito ligados à experiência que a criança tem cá fora, enquanto o sistema nervoso dela matura. Então, por isso fica tão marcado no corpo, não é? Porque é muito core. Então vamos falar do esquizoide, não vou alongar mais sobre a generalidade da coisa. Todos nós temos um pouco de esquizoidia, não é? Porque todos nós temos aqui uma energia na cabeça. Então, a Cris bem disse, não é? Que aquele bebê sente uma rejeição no ambiente à sua volta e concentra toda a energia na cabeça, não é? Então, são pessoas que têm dons muito incríveis, não é? Têm uma criatividade gigante, têm uma capacidade de gerar soluções onde ninguém vê as soluções. E isso é um dom gigante. Então, aquela dor gera este dom. No entanto, se o traço e a experiência da esquizoidia for muito, muito forte, o corpo acaba por se ressentir. Porquê? Porque a energia da pessoa fica só na cabeça, só na cabeça, só na cabeça. Então, quem é muito intelectual e quem é muito mental, e eu posso falar porque eu convivi com vários esquizoides, incluindo em relação afetiva, então eu consigo perceber bem como é que o corpo se comporta. Então há muito pouca energia no corpo e muita energia mental. Só que aí a saúde, ela começa a degringolar, não é? Começa a criar aqui um desequilíbrio. Então, trazer a pessoa que tem esse traço muito vincado para o corpo, a começar pela respiração, a começar por sentir pequenas sensações no corpo, como nós falámos na última live, que tem que ser muito simples, não é? Porque a pessoa muito com esse traço, ela não quer se conectar com o corpo. Ela acha que o corpo não é preciso para nada, que a cabeça é que funciona. Então, sim, atividades corporais são importantes, mas normalmente para as pessoas com traço de esquizoidia muito forte, elas são difíceis. Desportos muito violentos, então tem que se começar muito devagar. O yoga é ótimo para essas pessoas, porque são movimentos um pouco mais lentos, a pessoa pode ir sentindo o corpo, namorando a mente, então a pessoa namora a mente e a partir de determinado momento ela diz, então eu tenho aqui uma sensação, e eu tenho aqui outra, eu tenho aqui outra. Então, pela permanência nas posições, normalmente a coisa começa a abrir-se, então a mente começa a desligar um pouquinho e o esquizoide aprende que o corpo não é só dor, o corpo é prazer também, tem os dois lados, e isto gera um equilíbrio de saúde para a pessoa que tem uma esquizoidia muito grande. É extremamente importante para um esquizoide vir para o corpo e aprender a sentir o corpo como fonte de prazer, não só com a concepção mental que aquilo é dor, ou que não é necessário, ou que não é tão importante quanto o intelecto. Exato. E para complementar aqui, Sônia, até perceber que as emoções têm espaço, porque a tendência de quem tem traço esquizoide muito alto é o pensar, o racionalizar, o colocar Com tudo em certeza. caixinhas. Então, muitos artistas se expressaram, por exemplo, pela pintura, pela poesia, pelo teatro, porque precisaram traduzir as emoções em outra coisa. Não conseguiram trazer especificamente para o corpo, para a sensação do corpo, mas expressaram pela palavra, seja ela escrita ou falada, expressaram pelas tintas, expressaram por outras questões que fossem muito mais direcionadas para cima, para o cérebro. Então, sentir não é algo ruim, mas em algum momento eles perceberam que era. Então, o grande trabalho aqui é permitir que o seu corpo sinta, se expresse e principalmente que você não julgue. Né? Então, se você tem esse traço Uhum. forte, é não julgar uma emoção, é não julgar uma sensação, uma percepção orgânica, fisiológica, porque na verdade
tudo está ligado, né, Sônia? Corpo, emoção, pensamento se fundem. Tudo, Temos muitas tudo. vezes a impressão de que são coisas distintas que podemos separar e não podemos. Precisamos entender como uma se interconecta com a outra. Sabes que eu agora estava a pensar, vem-me este insight, eu vivi em França há muitos anos e os países, às vezes pela cultura do país, pela própria cultura do país, tu tens assim mais ou menos um padrão geral de corpos, não é? E a França tem um padrão geral de corpos muito esquizoide. Então, cabeças grandes, corpos magrinhos, e é muito engraçado porque aquilo que tu estavas a falar da criatividade, eles trazerem, não é, para a arte, a França tem muito isso com uma mestria muito grande, não é? É o país da alta gastronomia, tu tens criadores de moda como não tens em nenhum lado no mundo, perfumaria, então há necessidade, e eu vejo nos artistas e nos criadores franceses, essa busca de equilíbrio, trazendo a criatividade para fora. É muito giro de observar. Exato. Perfeito. Sônia, então, aqui foi um apanhado básico sobre o traço esquizoide, como as emoções normalmente se revelam. Então, você bate o olho naquele corpo muito mais longilíneo, uma cabeça muito mais ressaltada, não que ela seja daquela forma, mas ela expressa muito mais intensamente tudo aquilo. Então, é importante lembrar, trazer para o corpo, como você bem disse, seja pela respiração, pela prática do yoga, pela prática de alguma outra atividade, mas voltar a sentir. O grande desafio do esquizoide é voltar a se permitir sentir. Isso é Uhum. extremamente relevante. E agora nós vamos para um traço que é muito diferente do esquizoide, que é o traço de caráter oral. Então, a Sim. curiosidade é que ele se forma no momento da amamentação, do início da alimentação. Então, quando a criança nasce, ela pode ter dois tipos de oralidade, de falta ou de excesso. Então, ela expressa suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais aqui pela boca. Então, nessa hora surge muito constantemente o choro, como uma expressão de necessidades. E quando aquela criança muitas vezes chora, lhe oferece imediatamente um seio ou uma mamadeira, ou biberão, como vocês chamam aí em Portugal, né? Mas muitas vezes não é aquilo que a criança quer, mas ela só tem aquilo para suprir. Às vezes ela só quer o quentinho do abraço da mãe, às vezes ela só quer sentir a presença de algo a envolvendo, como há pouco ela vivenciava no ambiente intrauterino. Você oferece o alimento. Então, a tendência daquela criança é perceber: opa, alimento supre tudo. Alimento serve para que eu possa me sentir melhor, perceber mais conforto no meu corpo, parar de pensar em determinada situação ou contexto. Criam-se memórias relacionadas a toda essa parte oral e garganta. Então, essa é a oralidade do excesso. Mas também tem aquela criança que até queria a presença da mãe, ou que tinha fome mesmo, fome fisiológica, mas não tinha. Naquele momento, uma mãe muito atribulada, às vezes uma mãe adoecida, né, seja uma doença mental ou uma doença física, precisou ficar um pouco mais distante e aquela criança chora, pede, solicita a nutrição, seja ela física, emocional ou mental, mas não tem. Então surge o traço de caráter oral da falta, que são aquelas pessoas que sim precisam desse suprimento para não se sentirem abandonadas, para se perceberem amparadas e acolhidas, mas sentiram falta. Não veio no momento correto ou com a intensidade ou qualidade apropriadas. Forma-se um tipo de corpo bem específico, que é o corpo fofinho. Então, o oral do excesso são aquelas pessoas com bochechinhas mais ressaltadas, extremidades mais arredondadas, o centro do corpo mais fofinho, mais redondinho, a barriga mais redondinha. O oral da falta, ele não é tão fofinho, mas ele é mais flácido. Então, ele percebe uma certa flacidez de pele do corpo, de pele do rosto, mas ele não é todo redondinho. Ele tem a famosa, chamada no Brasil, pochete, que é a barriguinha lá embaixo, um pouco abaixo da linha da região umbilical, porque ele teve a oralidade meio atendida, meio não atendida, então ele expressou mais por ali. Então, eu quero que você traga para nós um pouquinho, Sônia, da tua visão, e depois eu vou complementar com essa parte da oralidade. Bom, a emoção, não é, que forma esse traço,
da oralidade é a sensação de abandono, não é? A sensação de vazio, porque aquele bebê é muito dependente do toque, não é? Dos pais, para perceber que vai sobreviver, não é? Então o sistema nervoso está ainda muito imaturo, é muito naquela fase onde o recém-nascido nem consegue, não é, levantar muito, não é? Então ali ele começa a levantar um pouco o pescoço e tal, então a milianização da coluna começa a maturar o sistema nervoso ali. Então, quando a pessoa tem esse traço muito exacerbado, há sempre uma sensação de vazio no corpo, uma sensação de vazio no coração, uma sensação de vazio no emocional. E se nós formos olhar para as necessidades daquele bebê, uma das coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo é reproduzir aquilo que nós não tivemos. Eu posso falar assim de experiência porque eu tenho super o traço oral de excesso. Então a minha mãe dava-me sempre de comer. Então eu tenho esse corpinho, né, que dá vontade de tocar, um corpinho fofinho, etc. São pessoas que, quando têm esse traço, têm este tipo de comunicação mais sentida, não como eu tenho, não tão linear, com uma lógica um pouco mais emocional, mas que encanta. Então é outro recurso que o traço oral traz e que as pessoas que o têm, meu Deus, podem usar e abusar, não é? Da comunicação sentida, que vão sempre contribuir, não é, com o mundo, e são contribuições muito importantes quando a pessoa estuda e depois traz com sentimento, não é? Mas aí o desequilíbrio vem da pessoa não preencher este vazio constante. Então, no meu caso, claro, a relação com comida, com a pessoa com traço oral é extremamente importante. Eu adoro comer, adoro experimentar outros sabores, e principalmente o sabor doce é uma coisa assim que tem que existir na minha vida. Eu tento doces mais saudáveis e tal, tento equilibrar, mas realmente há momentos em que tem que existir o docinho, não é? Então a alimentação é algo muito prazeroso, então nós podemos também mudar e tornar a nossa alimentação saudável pelo prazer, mas é uma parte importante de quem tem esse traço oral grande, não é? Bem, bem expressivo. Então, no meu caso, por exemplo, o que me faltou foi muito toque, foi muito olhar. Então, massagens, quente, frio, ou seja, sensação, sei lá, eu gosto muito de banhos de mar frio ou de duches quentes, a sensação no corpo de quente, frio. O próprio autotoque suave é uma coisa que supre muito o vazio de quem tem o oral do excesso. Então, tudo o que são sensações são coisas que vão ajudar no equilíbrio deste traço, ok? Sensações sinestésicas mesmo, do corpo. O sentir um cheiro bom, o comer uma comida boa, um abraço é uma coisa muito importante para um transe oral. Então, Sim. tudo o que é sensação vem equilibrar aqui a parte corporal do vazio do oral. Uhum. E eu venho complementar. Você foi a oral do excesso, eu fui a oral da falta. Então, eu fui aquele bebê Ah! chorão, aquele bebê que chorava, chorava, chorava muito, né? De um contexto em que eu vim, tendo um irmãozinho um pouquinho mais velho, mais aguentado, meu nenê, né? Eu, na versão nenê, percebeu que não há tanto espaço para ser atendida, então eu chorava. Então, a frase clássica para o oral da falta é o engole o choro. Engole o choro, para de chorar, você está incomodando. É uma Oh. requisição genuína, mas aquela criança, em dado momento, percebe que não é possível. Então, para quem é adulto hoje e está ouvindo aqui essa nossa live, por favor, permita-se chorar. Tá? O Nossa, choro muito bem é colocado. o choro é um transbordo das suas emoções. Você muitas Completamente. vezes está num contexto, as pessoas chegam próximas, mas por que você está chorando? Não, eu só preciso chorar. Não, não precisa ter um motivo. É. É como se fosse um transbordo emocional. É uma válvula que você controla para que não exploda. Então, permita-se chorar. A chorar é um recurso, é um superpoder expressado através do corpo de quem tem traço de caráter oral, seja ele oral do excesso ou oral da falta.
Então, como a ferida é abandono, muitas vezes qualquer situação bate ali dentro no seu emocional e vem o sinal de alerta. Estou sentindo abandono, seja ele externo, seja ele interno, seja o autoabandono. Grande parte das pessoas se autoabandona, ou seja, não atende às suas demandas físicas, emocionais, mentais, espirituais. E, como você bem disse, vem aquele vazio. Então, a necessidade de Uhum, chorar, a necessidade de preencher claro. com o docinho, a necessidade de falar. Então, aqui eu dou uma contribuição, né? Como a expressão, nossa live hoje é de expressão através do corpo, e a fala também é expressão, o traço de caráter oral, ele precisa falar. É o tagarela por natureza. Ah, mas eu não tenho com Completamente. quem falar. A grande sugestão que eu já dei em muitos atendimentos terapêuticos é: tenha um grupo só seu de WhatsApp. Então, Não você é? manda áudios para você. Você precisa verbalizar, você precisa dar vazão àquelas emoções que estão ali reprimidas, elas precisam escoar por algum canal. Se você não tem com quem sair, se abrir, conversar, seja um terapeuta habilitado, seja uma amiga, um amigo que possa lhe ouvir, escuta sincera e não ouvir para rebater você, mande uma mensagem de áudio para você, tantas quantas forem necessárias, para que você volte a. Ah, que alívio, que gostoso! Eu posso me expressar, eu não preciso me abandonar. Eu não preciso abandonar meus desejos, minhas vontades, minhas necessidades. Então, o oral ele precisa cuidar muito disso, senão ele vai criando Sim, camadas, ele vai ficando cada vez maior no corpo para se proteger. Então, a tendência é muito grande à hipertensão, ao diabetes, a problemas de sobrepeso, exatamente porque em algum momento houve o abandono, então eu preciso ser vista. é, Eu preciso que me vejam é. e que queiram me abraçar, abraçar as minhas necessidades. Então, o autoconhecimento precisa ser elaborado aqui. Até onde eu preciso crescer para ser vista? Será que eu não posso mobilizar outros recursos para ser vista, Uhum, que não o aumento do tamanho da minha massa corporal? Então, essa é a contribuição que eu dou exatamente. aqui sobre o traço de caráter oral. Gente, não é uma pessoa específica, todos temos, tá? O que nós trazemos Claro, aqui é para você claro. observar em você onde isso toca. Em algum momento, todo mundo vai ter esquizoidia. Em qualquer momento, você pode ter um pouco da oralidade. Então, essas dicas que nós estamos dando aqui de forma genérica são para que você observe todos os dias, você vai migrando, né, de um traço de caráter para o outro. Essa é a Sim, contribuição do sim. traço oral. Vamos evoluir mais um pouquinho. Terceiro traço de caráter, diante daquelas couraças de repressão emocional que surgem, é o traço de caráter psicopata. Não é a doença mental, tá? Não é o transtorno mental, é traço de caráter, é que o nome é igual. Que se caracteriza pela ferida da manipulação, da injustiça. É sentir que o amor é condicional. Eu não sou amada por ser eu sou amada se eu fizer ou deixar de fazer algo. Então, criam-se aquelas crianças, mais ou menos ali na idade de 1 ano e meio, 2 a 3 aninhos, que começam a Uhum, fazer suas travessuras, suas brincadeirinhas, os adultos acham bonitinho. Ai, dance assim que vovó lhe dá um docinho. Faça tal coisa que vovô leva você para tal lugar. Ai, mexa dessa forma o pezinho que a titia mostra o brinquedinho novo para você. Manipulação, amor condicional. O que isso uhum, desencadeia? Você ter uma habilidade de ler o ambiente e perceber. Para agradar, eu preciso fazer isso, ser aquilo, expressar dessa forma ou daquela forma. Um superpoder de quem tem esse traço de completamente, caráter sim. é a liderança, porque essa pessoa vê o melhor que existe em todos os contextos ali. Isso quando ela consegue se desenvolver, quando ela consegue trabalhar a sua dor. Porque senão ela sente que qualquer pessoa que se aproxime dela vai explorá-la, vai pedir Uhum, algo dela e nem sempre ela tem condições de oferecer. E como é que a gente vê isso no corpo, Sônia? São aqueles corpos triangulares. Os ombros bem sim, mais destacados do que o restante do corpo, um triângulo invertido. Porque a sim, pessoa ela precisa se impor, precisa mostrar, nossa, eu tenho sim, habilidade, eu tenho capacidade. O peito normalmente é estufado, né? Aquele sim, peito sim, mais sim. pronunciado, aí vai baixando, a cinturinha pequenininha, quadril menor, as perninhas bem pequenininhas, bem fininhas, muitas vezes até Sim, curtas. Por quê? Ela sim, precisou mostrar poder.
poder para atender as Uhum, demandas das pessoas, e no fundo, essa pessoa só queria ser amada por quem ela é. Então, o corpo uhum. dela mostrou que eu preciso ser forte e grande aqui em cima. Lá embaixo, eu não preciso ter muito movimento, mas eu preciso ter muita inteligência e muita habilidade de manejar as coisas. Sim, Olha, não sei se você tem algum sim. exemplo para trazer para nós aqui também de contribuição. É importante ver quem tem o traço. Bom, todos nós temos psicopatia, então nós que somos mentoras usamos a psicopatia, que é a liderança, não é? Em prol de um bem maior, em prol do outro, não é? Então, só o facto de ser coach, de ser mentora, nós no ato estamos a usar a nossa psicopatia. Portanto, é um superpoder, um dom incrível. Agora, a manipulação para um bem maior é a canalização desse superpoder, como tu disseste, não é? De ver o melhor na pessoa e de mostrar esse melhor para essa pessoa. Ou em grupos, não é? Se nós formos pensar em grandes líderes da humanidade, eles viram o melhor da humanidade, não é? Eles conseguiram captar o melhor da humanidade e por isso espalham mensagens super inspiradoras. Vamos pensar em Gandhi, para já, não é? Independentemente de tipo de religião, tipo de filosofia, nós reconhecemos um líder que movimentou massas, não é? Madre Teresa de Calcutá, outra, não é? Uma líder que movimentou massas, não é? Então é a utilização da manipulação em prol de um bem maior, ok? Mas é muito interessante perceber que quem tem muita psicopatia na dor vai-se tentar moldar ao outro. Com medo de ser manipulado, vai manipular para não ser manipulado. E neste ato, a pessoa meio que se espelha no outro. Por isso é que depois se fala na psicopatia de doença, não é? Então ela vai ser um espelho perfeito na conversa, na atitude corporal. Mas isto é o estar na dor. O estar no dom é maravilhoso e a pessoa só precisa de construir uma certa autoconfiança até no próprio corpo, equilibrando, não é, as duas partes do corpo, não é? Equilibrando tudo, não é? Tu terias assim alguma, porque eu tenho menos experiência, né, neste traço, Vamos sou lá, bem vamos sincera, conversar. do que fazer, não é? Do que a pessoa pode fazer, não é? Para não sentir tanta manipulação pela dor e usar muito mais o recurso no corpo, não é? Porque há sempre um desequilíbrio no corpo, sempre, não Sempre é? teremos, sempre teremos. O ideal do corpo é o estado de harmonização. Harmonia entre Uhum, força e relaxamento, harmonia entre ação e descanso, entre estabilidade e dinamismo. Então, o psicopata na dor, ele tiraniza, ele tende a fazer-se passar por cima das outras pessoas. Tratorar. Aqui no Brasil usa essa expressão tratorar as pessoas, passar por cima como se fosse um uhum, trator. Porque ele precisa fazer valer as suas vontades, ele precisa se ver sendo amado, mesmo que isso seja imposto, que ele obrigue as pessoas a amá-lo. Então, um recurso é, primeiro, entender essa necessidade genuína de ser amado, de ser valorado ou valorizado por quem se é e pelo que se faz, expressando isso. Então, a grande dificuldade de quem tem esse traço alto na dor é achar que as pessoas só se aproximam de si por interesse. Então, baixar essas uhum. barreiras é cercar-se de pessoas verdadeiras, amorosas e permitir-se ser amado por quem é, ser amada por quem você já é. Porque assim faz com que você relaxe um pouco essa parte superior, não se sinta constantemente armada, como se fosse uma armadura. Os cavaleiros medievais, eles Uhum. tinham que usar aquele monte de metal por cima para proteger o seu coração. É isso. Se Sim. você olha o corpo característico de que tem esse traço muito forte na dor, é uma armadura. No fundo, são pessoas Uhum, extremamente amorosas, doces, atenciosas, uhum. mas que só precisam do espaço para se expressarem. Então, elas precisam se cercar de pessoas, de contextos favoráveis. Então, se você está num Ah, ambiente tem uma hostil, coisa. se você está num ambiente hostil, você vai se armar.
você vai se proteger o tempo Uhum. todo, mas se você está num ambiente acolhedor, que permite que você expresse suas emoções, seus pensamentos, suas ideias, você vai mais desarmada. Então, esse seria o principal momento, a principal dica para quem tem esse traço bem exacerbado. Cerque-se de pessoas e de contextos que lhe deem liberdade para ser você, que lhe ouçam, que entendam o que você tem a expressar e que você não sinta que é uma constante barganha. Ah, eu só vou te ouvir se você me der tal ou qual coisa. Não, é um ouvir, é um acolher genuíno. Pode falar, Sónia. Então, eu ia pegar na barganha, porque os psicopatas, a pessoa que tem esse traço, não é, muito elevado, se houver trocas saudáveis, negociação e barganha saudável, em que ele vê ganha-ganha, é uma das formas dele sair na dor. Mas tem que ver a negociação ganha-ganha. Eles são muito bons negociadores, extremamente bons Sim, negociadores, mas sempre com este espírito de eu vou ganhar e vou pensar no que é que o outro vai ganhar e vamos os dois ganhar, ok? Então, de novo, começar a usar a manipulação desta forma positiva, não é? Porque quando nós pensamos no ganha-ganha a dois, a três, a quatro, a um grupo, todos ganham e ele vai se sentir amado pelo que é, justamente por essa capacidade de negociação e de barganha, não é? exatamente, Sônia, exato. Não é? Enquanto você falava, me veio uma imagem bem clara. É, o psicopata, traço de caráter, ele é um excelente articulador. Então, por Uhum, que é importante a questão do grupo que eu falava antes, para que essa pessoa se sinta à vontade? Porque ela vai conseguir olhar para cada uma das pessoas e extrair o seu melhor. Então, ela vai olhar para a Sônia. Sônia é muito boa na comunicação, então ela talvez seja muito boa na minha equipe de vendas. Fulano é muito bom no intelecto, então talvez ele precise fazer uma atividade muito mais né, refinada aqui na parte de foco, de atenção, de concentração. Ou tal fulano é mais organizado, então ele precisa atuar no meu estoque, controlá-lo muito bem. Então, o psicopata, no recurso, quando ele transforma em virtude, ele lidera, ele coordena, ele maneja da melhor forma possível várias pessoas. Ele não pensa só para ele não pensa no bem dele, como você bem falou, ele pensa no bem do todo. Então, ele tem essa visão de cima, ele consegue enxergar o que existe de mais incrível, de mais sensacional, mais expressivo em cada ser próximo a ele. Então, uhum. assim ele se sente bem e ele pode expressar sua emocionalidade. O foco da nossa live hoje, como é que isso se expressaria no corpo dele? Chegaria o líder, né, aquele motivador, que as pessoas se espelham, se inspiram. Poxa vida, chegou fulano, chegou fulana. Que bom, o que será que vem agora para mim? Porque sabem que serão bem orientados por aquele líder. Então, essa Uhum, expressão do corpo fica mais relaxada, mais solta, mais leve. Né? Não é aquela pessoa que chega no uhum, ambiente e as pessoas já se retraem, se escondem, olham para baixo com medo, né? As pessoas se permitem serem vistas por quem tem esse traço de caráter. E agora vamos para um que é bem curioso. O nome tem um quesinho de é. preconceito, traço de caráter masoquista. Uhum. No inconsciente coletivo é a pessoa que gosta de sofrer. Não é assim que funciona. Tá? Então vamos Não. explicar como isso surgiu. Explicando novamente as couraças de repressão emocional, o traço de caráter masoquista surge no momento do desfraude, quando aquela criança precisa fisiologicamente evoluir de etapa, ela percebe que sai algo dela, ela produz algo, as fezes, a urina, e muitos dos adultos que lidam com essa criança não sabem ou não têm um traquejo para encarar aquilo como uma coisa fisiológica, natural. Então falam, nossa, que cheiro ruim, que feio, fez sujeira, ui, sempre com demérito. E a criança passa a sentir que o que sai dela não é bem visto. O que desencadeia fisicamente nessa criança? Contração muscular. Opa, eu não posso deixar nada sair de mim, porque o que sai de mim é impuro, é feio, é sujo, é inadequado. O corpo dessas pessoas é um corpo quadrado ou retangular, ele é um corpo mais estruturado, como se fosse uma grande pedra consolidada. Por quê? Eu preciso contrair. Nada pode sair de mim, porque não é Uhum, adequado. O corpo dessas pessoas tem normalmente pernas grossas como toras e não tem bumbum. O bumbum é achatado, por quê? Pela contração dos esfíncteres, essa pessoa teve que tensionar tamanhas vezes essa musculatura que o
bumbum não se desenvolveu, não se sobressaltou, não ficou curvado, ele ficou um bumbum chatinho, retinho. Então, essa pessoa precisou suportar tamanha dor emocional, tamanha repressão, que o corpo delas é duro. É todo contraído, não é um corpo forte, é um corpo contraído. É um corpo forte e diferente de um corpo com contração muscular. Então, abro agora espaço para a Sônia trazer um pouco de informações e exemplos aqui para nós. Sim, sim. É um traço que me é mais familiar também. É interessante ver que quem tem esse traço elevado, é também a idade da expressão. Então não é só o que sai fisicamente do meu corpo, aquela criança se foi reprimida de alguma forma pelo contexto em que viveu, em que era errado aquilo que saía do corpo, é também errado aquilo que sai da mente, aquilo que sai do coração, aquilo que se sente. Então é um traço que muito elevado está ligado a um medo de expressão, ok? Um medo de expressão que gera, invariavelmente na dor, humilhação. Ou seja, se eu me expressar, eu vou ser humilhado. Se o que sai do meu corpo me humilha, o que eu expresso vai gerar humilhação. E isto gera um medo da expressão sobre todas as suas formas. Daí a questão do corpo conter, não é? No entanto, o traço masoquista tem muitas qualidades. São pessoas que realmente têm muita resiliência. Durante a pandemia, foram pessoas que passaram tranquilamente. A resiliência é algo muito natural para eles. O suporte do desconforto é muito natural para eles. Então, com pessoas que têm outros traços de caráter muito menos masoquistas, foi muito mais difícil. Ok, a pandemia, o contido em casa, etc, etc. Então, a resiliência é um dos dons. Com a questão do ter medo, não é, de ser humilhado, o planejamento e o senso de detalhe de pessoas que têm traço masoquista alto é gigante, é enorme. Então são excelentes planejadores. É um recurso maravilhoso para quem precisa de, por exemplo, grandes projetos, sei lá, construir uma casa. Ele é a pessoa que vai ver todos os detalhes da casa. Vai ver desde o carpete, desde a decoração, desde a estrutura externa, o aquecimento, os tubos, quer dizer, tudo, tudo. Ele vai conseguir ter esse senso de detalhe de uma forma muito tranquila, aparentemente, não é? Para o outro, não é? Claro, Para porque ele está si sob é pressão, ele está conten a ponto de explodir, é, né? exatamente. Então vamos chegar aqui à fase de como é que aquele corpo que contém as emoções consegue entrar em harmonia. E isto é só enfrentando o medo de se expressar. Então, eu tendo esse traço muito elevado, uma das formas que alivia muito é falar e cantar. Então, a expressão artística, a dança até para o corpo, porque é uma expressão criativa que tem música, que tem uma expressão não linear, ok? Que é uma coisa que ele se permite pouco. A pessoa que tem esse traço permite-se pouco com medo da humilhação. E, e é interessante, isto eu vou dar uma dica, não é? Porque eu tive aqui um longo percurso até soltar a minha voz para cantar, eu agora estou-me a permitir muito mais, mas foram muitos anos com muito medo da expressão, ok? Então, para quem tem esse traço muito elevado e muito medo da humilhação, é expressem-se criativamente e depois vejam-se a expressar-se. Então, eu muitas das vezes gravei-me a cantar, não expus para mais ninguém, mas depois eu olhava e dizia, não é tão mau assim. Então, perceber que a sua expressão não é possível que não gere humilhação. É possível que gere outras emoções nos outros, não é? Então, eu aconselho muito para quem tem esse traço, expressões artísticas com o corpo. A dança, o canto, o teatro, as performances criativas, que podem ser outra coisa, não é? Que dança, e até pelo
corpo, a pessoa com traço masoquista consegue deixar a energia, não é? Aquela energia densa, começar a fluir através de um movimento sinuoso, não é? Para complementar, Então é Sônia, eu isso. diria que para quebrar essa rigidez, rigidez não, mas essa contração muscular constante, atividades que deem mais fluidez, Sim, alongar-se bastante, o yoga, o pilates, como você bem disse, vários tipos de dança, porque contração em excesso chega um dado momento que essas pessoas estão absolutamente desgastadas, exaustas, física, emocional e mentalmente. Elas cansaram até de se expressar, não tem mais ânimo, não tem mais energia, a energia fica estagnada. É o que em sânscrito nós chamaríamos de uma pessoa tamásica, uma pessoa mais inerte. Ela sim, age, ela tem atitudes, mas são muito lentas, são passos de tartaruga. Então, essa pessoa, para que possa expressar suas emoções, seus pensamentos, ela precisa acessar formas de liberar e libertar este corpo, para que ele volte a ter energia circulante, ter movimento. Assim, ela sente que as emoções dela são bem-vindas, que o que ela pensa, o que ela sugere, será acolhido, será atendido sem que ela sinta vergonha, a vergonha de ser humilhada por simplesmente ser ela, ser daquele jeito. Essas pessoas elas já têm o estigma de estão me olhando de lado, estão me olhando muito. Essas pessoas são muito normalmente tidas como tímidas, retraídas, mas na verdade uma grande insegurança por terem sido humilhadas. Então trabalhar, seja no processo terapêutico também a autoaceitação, a ressignificação daquela fase, para que hoje ela sinta que qualquer coisa que saia dela pode ser bem visto, pode ser acolhido pelas pessoas. Essa seria a minha contribuição. Diga, Sônia. sim. Eu tenho um insight aqui. Normalmente a pessoa que tem muito masoquismo, um traço muito alto, tem muita dificuldade em pôr limites. E é das coisas que alivia mais o corpo, é dizer não. Ou seja, é o grande desafio do masoquista e é o grande alívio para o corpo do masoquista, é aprender a dizer não, suportando a culpa que é gerada ao dizer não, porque há uma culpa. Então há uma falta de noção dos próprios limites do corpo, não é? Porque é tão forte, é tão denso, é tão, não, eu tão aguento, não é? Tudo, que o facto de verbalizar limites, ou mesmo pôr limites, não é? Corporais, ativa o instinto de autoproteção e o próprio corpo diz, o próprio Alívio. sistema nervoso diz, ok, consegues-me proteger. Então é dos grandes alívios corporais para quem tem esse traço muito Do alto, masoquismo. traço Uhum. masoquista muito alto. Sim, E um complemento é: você não precisa carregar o peso dos outros. Porque também é uma tendência grande do totalmente. masoquista. Eu dou conta. Já que eu É, segurei o meu, eu seguro o seu, o do outro, e se sobrecarrega. No final fica soterrada. E você não precisa carregar os pesos dos outros, porque isso traz enormes prejuízos para você, física, emocional e mentalmente falando. Não precisa. Agora, um último traço de caráter para nós observarmos e vermos essas expressões do corpo chama-se traço de caráter rígido. Ele se formou na idade em que a criança percebeu que o mundo era feito em pares de opostos. Papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o tio e a titia. E aquela criança ali percebeu que ela não tinha um par. Então, ela queria muito ter um par, né, a idade que normalmente inicia-se a percepção dos órgãos genitais e suas funções, né, ainda não a sexualidade propriamente dita, mas a genitalidade. Então, essa criança ela precisava ser competitiva. Torna-se uma pessoa competitiva porque ela sente que ela precisa ser a melhor em tudo para ser digna de ser vista e ter um lugar. Tudo que ela quer é um lugar. A ferida emocional dessas pessoas é traição. Eu fui traída. Todos têm um par, eu não tenho. Em que momento surgiu essa traição? Quem me traiu? Normalmente o foco ele é cruzado. Então a menina sente uma projeção mais intensa para se relacionar, para se aproximar do pai, o menino da mãe. Normalmente é o que acontece, pode variar um pouco,
Mas o que acontece? Essa pessoa transforma o seu corpo em algo atrativo. São musculaturas mais torneadas, mais definidas, um corpo definido, forte. Então, aquela pessoa ela tem uma chance de competir e se dar bem, uma chance de se mostrar tal qual ela é e ser colocada num primeiro plano. Então, faz com que ela tenha muitas vezes um corpo muito forte, muito firme, mas ela tem dificuldade em relaxar. Ela não pode se Uhum. permitir soltar as rédeas. Então, eu peço aqui para a Sônia Sim. também dar uma complementadinha na sua visão e depois mais um pouquinho. O E rígido. o uso também da sensualidade no corpo para atrair atenção para si, não é? Exato. O que pode ser algo muito benéfico se usado com consciência, não é? Mas pode ser algo muito prejudicial se a pessoa quer atingir a tal perfeição e estiver sempre com medo da traição, não é? Então é o chamado o corpo em oito, não é? Que é o corpo super atrativo, não é? Então são pessoas que pela sensualidade corporal, sensualidade na forma de falar, atraem muito a atenção, não é? Mas quando o rígido está na dor, isto tem uma carga de perfeccionismo tão grande, tão grande, tão grande, que aí o corpo fica completamente contraído. E acabam por ser pessoas extremamente mentais e virem pouco, não é, para o corpo. Então eu acho que o tema aqui do rígido é a pessoa lidar de uma forma mais saudável com a questão do perfeccionismo, que é aceitar que não somos perfeitos, não é? Aceitar aquela ruga, aceitar que o meu lado esquerdo e o meu lado direito não são É exatamente assimétrico. iguais, não é? Sim. Então, se nós Exatamente. colocarmos, não é? Se nós cortarmos aqui o nosso rosto e se nós colocarmos assim um sobre o outro, nós vamos ver diferenças de um olho para o outro, de uma parte do sorriso para a outra. Então, trabalhar esse relaxamento do perfeccionismo, digamos assim, e essa aceitação do erro, não é? Do eu não preciso estar com os cabelos perfeitos, nem com a maquilhagem perfeita, nem com a t-shirt perfeita, não é? Eles têm muito essa questão, porque é a fase, não é? Onde a genitália começa a existir para aquela criança, não é? Então é a fase em que a medula espinal é a última fase, não é? De maturação do sistema nervoso. E é óbvio, não é? Assim como o bebê começa a mexer as mãos, não é? Quando o sistema nervoso começa a maturar aqui, há sensações, não é propriamente uma sexualidade, mas há sensações porque o sistema nervoso começa a ficar irrigado naquela zona, não é? Então, é muito natural que a pessoa queira o seu par pela sensualidade, não é? Exato. Não é? Pelo atrair pela sensualidade. E isso acontece muito, não é? Nas crianças que ficam muito ligadas, as meninas ao pai e os rapazes à mãe. E isto provoca, na idade adulta, uma disfunção gigante, porque se o primeiro amor da minha vida, isto no caso de uma mulher, né, é o meu pai, eu não tenho mais lugar, não é? Como mulher adulta, para dar lugar no meu coração a um outro homem. Então, a grande questão deste traço é que cortam o coração e a sexualidade, são duas coisas distintas. Então, há uma noção de que, tá, eu posso usar a minha sexualidade como mulher ou como homem adulto, mas eu não posso amar. E isto cria uma Exato. série de disfunções nas relações, não é? Então, a ideia aqui é quando a pessoa presta atenção de que tem esse traço muito exacerbado, de começar também a fazer um trabalho mais com a sistémica, não é? E a reposicionar-se no seu sistema familiar, incluindo, no caso da mulher, não é? No caso da mulher, incluindo a mãe, saindo do lugar de parceira do pai, deixando o feminino de escolha do pai, não é? Seja a esposa, seja a parceira, etc. E o inverso para os homens, não é? Sim. Então, essa é uma parte do trabalho que ajuda o traço rígido a relaxar, não é? A não ser Exato. perfeito, não é? E a juntar sexualidade e coração. Tanto para homens como para mulheres, isto é importante, mas para mulheres, então, é extremamente importante.
porque a nossa sexualidade abre-se muito aqui, na zona do coração. Não é? Então, se o nosso coração está ocupado pelo nosso pai, aí as Não nossas haverá relações espaço não para mais vão dar ninguém. certo. Uma Exato. relação de longo prazo, chega ali a um ponto que não, eu não posso trair o meu pai. Então o inconsciente puxa a mulher e volta para o pai. Isto não ajuda a mulher a ir para a vida, não é? A mulher a ter filhos, a casar, a ter um casamento. E é claro que todo pai e toda a mãe querem, não é, que os seus próprios filhos, não é? Sejam felizes, não é? E vão para a vida. É um sentimento profundo, não é? Mas estas dinâmicas, ali nesta fase do traço rígido, são bem importantes de nós termos consciência se as temos no corpo, não é? E poder fazer um trabalho para mudar, não é? Essa percepção. Sim, e o complemento aqui, Sônia, seria a questão da competitividade, como você bem falou, né? Como ela foca muito na É. mulher, fazer com que as mulheres sintam que, estando entre mulheres, elas estão competindo constantemente com as outras mulheres. Isso faz com que elas fiquem retraídas, fiquem muito ansiosas. Então, a gastrite, a úlcera, as doenças causadas por estresse excessivo têm lugar muitas vezes em quem tem esse traço rígido muito exacerbado. Por serem extremamente competitivas e precisarem mostrar que elas são as melhores, que começou lá para ser a melhor para o papai ou para o homem ser o melhor para a mamãe, essas pessoas elas sentem que elas estão constantemente sob pressão por desempenho. Então, as doenças Uhum, somáticas elas são muito comuns, doenças por pressão realmente emocional, pressão por desempenho. Então, observar como o seu corpo está naquele contexto. Você já pode se sentir livre à vontade para se expressar, ou você ainda tem aquela necessidade de sentir que você precisa se destacar. E o que fazer nesse caso? Esporte em grupo. Esporte em que você sinta que você e mais pessoas estão indo numa mesma direção. Se você uhum, trabalha, ter equipes coesas, que você sinta que você é uma parte relevante, é uma parte importante para que o trabalho se desenvolva. Isso fará com que o seu corpo ceda, relaxe um pouco mais. Diferente do masoquista, que já tem o corpo mais contraído, mas a força, a firmeza do rígido se dá muitas vezes por ele estar competindo consigo mesmo. Eu preciso uhum. ser a melhor opção, então eu me obrigo. São pessoas muito ativas, tá? É importante lembrar isso aqui. É aquela pessoa que Verdade. acorda às 4 da manhã, vai fazer seu exercício, dorme às 8, 9 da noite, porque já vai num pique intenso. São aquelas pessoas que trabalham 16 horas sem cansar. São os famosos incansáveis. Mas isso esconde a dor de não poder manifestar as suas emoções. Então, vale lembrar aqui, buscar o equilíbrio. Não é só ação, porque o foco está lá nas pernas, né? Na cintura para baixo, da genitalidade para baixo. Então, equilíbrio. Como é que eu trago emoção aqui para o coração, como a Sônia bem disse? Como é que eu foco em pensar, em conectar as informações todas? Harmonia. Então, olhar para isso. Sim. E também agilidade no bom sentido. Então, ver esse potencial da ação, não é? Essa energia da ação, como uma forma de ser ágil na vida, não é? Ser rápido e ágil e gostar do que se faz sem olhar tanto o resultado perfeito, mas estar na ação pelo prazer da ação é também uma coisa muito saudável para, para o rígido. E claro que a sensualidade, eu acho que as pessoas que têm esse traço rígido muito exacerbado, claro que gostam de cuidar do corpo, e isso é extremamente positivo, não é? Porque é a autorresponsabilidade de cuidar e preservar a minha saúde, não é? E eles têm esse dom natural, não é? Essa vontade natural e essa agilidade para agir. O que é preciso é descer o nível de perfeccionismo. Ou seja, Não ter deixar de prazer fazer, em algo. mas fazer com menos pressão. Sim, exatamente. Com mais agilidade e menos pressão. Exatamente. Sônia, então, para a nossa live não ficar também tão longa, né, vamos respeitar o tempo de quem vai assistir depois, nós vamos fazer aqui um encerramento lembrando, haverão mais lives, nós vamos mencionar mais essa questão psicossomática também, que se instala no corpo, teremos uma live mais voltada até para a alimentação e como otimizar nosso corpo através da alimentação. Então, o que eu chamo muito a atenção para o que nós falamos hoje, todos temos um pouco desses 5 traços de caráter,
reveja esse conteúdo, observe em si o que se manifesta, procure durante o dia perceber quais características estão mais ressaltadas, quais podem ser melhores desenvolvidas, e antes de qualquer coisa, você é um indivíduo único, exclusivo, não tem ninguém, mesmo que você tivesse um gêmeo, uma gêmea, não há ninguém igual a você. Ninguém passou pelas suas experiências, vivências, emoções. Então, respeite a sua história, a sua trajetória e, antes de mais nada, o seu corpo. Ele é o veículo de expressão da sua consciência. Então, quando você aprende a ter esse auto-amor, este auto-cuidado, você consegue buscar mais facilmente as ferramentas que permitem a expansão da sua consciência. Então, aqui eu me despeço, essa será a minha contribuição. Sônia, abro espaço para a sua despedida também. Acho que para concluir é sempre bom nós sermos bem concretos. Então, isto de lidar com os traços de caráter, as couraças que nós tivemos na infância, passa muito por nós respeitarmos os instintos do nosso sistema nervoso e a sua própria resiliência, porque eles formaram-se ali, não é? Na altura da formação do sistema nervoso. Então, ouça os sinais do seu sistema nervoso, ouça os sinais de dor e avalie se pode parar ou não, não é? Ouça os seus sinais de prazer e diga-se, ok, isto o meu corpo gosta, este alimento o meu corpo gosta, esta atividade o meu corpo gosta, esta pessoa o meu corpo gosta, e vão direcionando a vida também por esta bússola, não só por aqui. Aqui serve para colocar as coisas no papel, mas o corpo, ele tem esta sabedoria. Então, conhecer os traços de caráter é também aprender a aceitar e a respeitar o seu sistema nervoso e a sua própria resiliência. Eu acho que isto é que é a magia, não é? Do conhecimento que Reich nos trouxe. Perfeito. Agradeço muito, Sônia. Agradeço a quem nos assistiu. Esse conteúdo vai ficar disponível. Assista quantas vezes quiser. Aqui eu me despeço da Sônia e de quem nos assistiu. Um grande beijo a quem fica por aqui. Obrigada! Também me despeço de quem fica por aqui no YouTube.